Olá, tudo bem? Está no ar o programa em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Hoje no programa em Destaque nós vamos conhecer o diretor do Centro Educacional Madan. Ele fundou o Centro Educacional depois de ter passado por uma experiência para poder, enfim, passar no ITA. Que é o vestibular mais difícil do país, um dos mais difíceis do mundo, sem dúvida alguma. E a gente vai conhecer um pouco a história dele também, o Centro Educacional, que é voltado para vestibulantes de alta performance, ou seja, para passar nos vestibulares realmente mais difíceis que existem. Quero dar as boas-vindas aqui ao Daniel Rojas. É assim que fala mesmo, né? É, o nome chileno, né? Minha mãe é chilena. Rojas, mas Rojas. Aqui no Brasil a gente... Rojas, tá tudo valendo, né? Tá tudo valendo, não tem problema. Seja muito bem-vindo, viu, Daniel? Claro, obrigado, viu? Daniel, vamos explicar um pouquinho, antes de contar um pouco da sua história, de como você chegou a montar, fundar o Centro Educacional Madan. Eu quero saber um pouco da sua história. Você decidiu, durante aí a sua adolescência, que você queria fazer o vestibular do ITA, foi isso? Eu vou, resumidamente, eu sou um típico aluno que passa no ITA, Sempre fui um ótimo aluno, assim, quando criança, muito determinado, de notas muito boas. Só que eu era do interior de Minas, e sou de Patinga. E a minha escola não exigia tanto, até que no final do terceiro ano eu jogava xadrez, no final do segundo ano, na verdade, e eu fui descoberto por um dos donos de uma escola grande lá de Belo Horizonte, que jogava xadrez, que também é formado no ITA. Sim. Ele falou, você conhece o ITA? Eu falei, não conheço. Pô, você tem um perfil de aluno, você não quer vir estudar aqui com a gente e tentar essa prova? E eu não imaginava que a prova era tão difícil assim. E depois vieram me falar assim, aquelas lendas que existem, de interior de estado, não, só passa no ITA quem é doido, quem é superdotado. E aí quando eu fui para Belo Horizonte eu descobri que na verdade não era bem assim. Na verdade o ITA é um vestibular que ele procura os alunos mais dedicados e não os gênios. A gente tem uma parcela de gênios que passam, mas esses são os pontos fora da curva que a gente não leva em conta. Então a gente passa isso para os nossos alunos. A dedicação é o mais importante. Então, adentrei no ITA, ingressei no ITA em 2009, acabei fazendo 3 anos de pré-vestibular para entrar. Isso tudo devido a uma defasagem que eu tinha de ensino na época, por vir do interior, todo esse trajeto. Então, eu estudei 1 ano em Belo Horizonte, 2 anos em São Paulo. Entrei no ITA em 2009 e acabei até entrando como militar. Lá você tem a opção de ser civil e militar. Formei como primeiro-tenente. Mas eu tinha essa questão de ser professor enraizado em mim. Eu já dava aulas lá, inclusive nessa mesma escola que eu estudei em São Paulo, eu dava algumas aulas. E aí eu recebi um convite para vir dar aula aqui no estado em 2014. Formei em 2013 e vim em 2014. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que aqui seria poderia ser um lugar onde eu pudesse, porque eu sempre idealizei ter uma escola assim, onde eu pudesse passar esses conceitos de alunos. Você viu essa oportunidade? Vi essa oportunidade. Inclusive, uma coisa interessante é que eu sou, por ser de Minas, não era conhecido aqui no estado. Então, eu fiz o vestibular da UFES em 2014. Eu, assim, fiz muito para conhecer a UFES, porque eu nunca tinha feito o vestibular da UFES, não sabia como é que era. E, assim, todo professor de pré-vestibular tem que conhecer a prova. E aí eu dei muita sorte, entre aspas, e acabei passando em primeiro geral. E isso foi o que me deixou conhecido aqui no estado, que saí em capas de vários jornais, participei de alguns simpósios de educação. E aí em 2016 falei, não, vou abrir o Madan, comecei só com aulas de matemática, desvinculei no final do ano dessas escolas que eu trabalhava e fiquei só com a escola e com pré-vestibular, chamei outros professores, depois abri a primeira turma ITA, as turmas de medicina. Então assim, hoje a gente tem, estamos lá por ano, mais ou menos, trabalham com a gente 150 alunos, por volta disso. E assim, é muito legal que são alunos assim, sonhadores mesmo, que almejam coisas grandes. E os nossos exemplos, eu digo isso porque eu tenho mais 2 sócios também formados no ITA, encorajam eles. Porque eles veem, não, dá para acontecer, É uma referência, torna uma referência para eles, porque assim, olha, eu saí do interior de um estado, estudava numa escola assim, com poucas condições disponíveis, mas conseguiu chegar lá. Então, a gente mostra, Basta ter dedicação, ter foco, ter persistência,
que uma hora chega a sua vez, né? Sem dúvida, acho que as palavras são essas mesmo, né? É dedicação, persistência, são palavras já muito comuns para quem está atrás, né, de passar no vestibular difícil. Exatamente. Né? A gente está falando dos vestibulares mais difíceis do país, como o ITA. Nós vamos fazer o seguinte, Daniel, nós vamos para um rápido intervalo, na volta vamos conversar um pouco mais. Eu quero falar um pouco sobre o foco lá, né, em alta performance e como vocês desenvolvem isso lá dentro do Madan. É bem rapidinho, o programa de destaque volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o fundador aí do Centro Educacional Madan, o Daniel Rojas. Agora eu falei certo, né, Daniel? Agora tá. Rojas. Ele formou no ITA, passou no ITA, aliás, né? E, enfim, hoje ele montou um centro educacional voltado para vestibulandos de alta performance, não é isso? Para quem tem vontade, eu me tenho um sonho, é um sonhador de uns sonhos grandes, vamos dizer assim, não é isso, sim, Daniel? Sim, verdade. É isso. Daniel, eu queria, a gente estava conversando um pouco aqui antes do programa começar, você me falou que vocês têm toda uma metodologia lá dentro do centro educacional para poder tratar o vestibulando como se fosse um atleta também. Exatamente. De alta performance. É mais ou menos isso? Exatamente. Assim, eu passei por esse período de pré-vestibular e eu acabei notando algumas coisas que faltaram, né? Uhum. Essas provas muito difíceis, a parte psicológica, ela é, assim, primordial. Sim. E a gente vê isso na Olimpíadas, né? Uhum. Às vezes, né, você pega um atletismo, uma natação, nem sempre o atleta que chegou com o melhor tempo vai ganhar a medalha de ouro. O fator psicológico, ele é preponderante naquela hora. Então, assim, a gente tenta preparar muito bem os alunos nessa parte psicológica, né? É um ano difícil, então o aluno vai ter altos e baixos, então a gente sempre fala, olha, a gente já avisa que vai acontecer esses momentos, já fala com ele como retomar. A gente tem a nossa psicóloga, que é a principal conselheira desses alunos, né? A gente tem reuniões com ela, né? Os alunos com ela mensalmente sobre algum tema acerca disso. A gente conversa com os pais. Uhum. É muito importante a família participar desse processo, porque com a família já é difícil. Se a família não apoiar, é mais difícil ainda. Então, como os pais lidarem com a ansiedade que às vezes o aluno vai chegar em casa com nervosismo, às vezes vai chegar chorando, às vezes vai chegar estressado. Então, assim, olha, filho, não se preocupa, o Daniel falou que ia ser assim mesmo, tal, amanhã você já vai acordar bem, dorme um pouco, ou amanhã falta aula, então depois de amanhã você volta, ou então amanhã, vamos fazer o seguinte, amanhã você vai à praia, falta aula e depois você volta. O importante é isso, é você conseguir retomar o estudo. E a parte psicológica, né, eu considero muito importante e assim, a gente tem vários fatores que influenciam nisso, né? Então a gente fala com eles, olha, você tem que ter a sua atividade física, né, oxigenação do cérebro, relaxar, você tem que ter o seu momento de lazer. Então lá quando a gente tem as orientações de estudo, a gente coloca no cronograma do aluno um tempo dele pro lazer, para ele ficar com a cabeça livre, não ficar pensando em estudar, né? Para alguns a gente aconselha também alimentação, né? Horário certo de comer, porque tem aluno que esquece de comer e emagrece muito, ou acaba comendo demais, acaba engordando. Então tudo tem que ser ali equilibrado. Né? Então por isso que a gente fala, a gente acaba cercando o aluno por todos os pontos, não só como a gente é uma escola, talvez a gente tivesse que pensar só na parte pedagógica, mas a gente não pensa só nisso. Sim. Todos os pontos são observados e como é uma escola ainda com nem tantos alunos assim, a gente consegue perceber, né, individualmente os pontos de cada um e consegue conversar individualmente com cada um. Isso é bom. Você falou que são poucos alunos. Essa é a estratégia, então, também, né? De você dar esse atendimento meio que individualizado também. Até porque o Madan, ele tem uma cultura, desde que abriu o pré-vestibular, de fazer uma prova de seleção e tal. Então, assim, o aluno que nos procura, todo aluno que nos procura, antes da matrícula, tem uma entrevista com o aluno e com os pais. E a gente aborda tudo isso. Aborda como vai ser um ano difícil,
e explica para a família o sonho que o aluno está tendo, tal, e aí no final a gente fala, vocês estão com a gente? Vocês querem isso mesmo? E aí sim nós fazemos a matrícula. Então assim, a gente tem todo um cuidado antes de fazer a matrícula, para o aluno depois falar assim, eu fui enganado, não sabia que ia ser tão difícil, não. A gente avisou antes, então a gente já deixa bem claro isso. Porque de fato, se fosse algo simples, não precisaria de ter todo esse treinamento, né? A gente sabe que algo realmente é desafiador, né? É um desafio que o estudante vai atrás, né? Então é algo realmente não é tão simples. Mas é recompensatório demais, eu falo com eles. Por exemplo, hoje uma faculdade, uma universidade, você ser aprovado no curso de medicina em uma universidade pública, é tão difícil quanto entrar num ITA ou num IME e tal. É bem concorrido. Sim. E eu falo com eles, gente, olha só, é 1 ano ou 2 da sua vida que você vai estar se dedicando, mas vai ser algo que vai mudar a sua vida. Com certeza. Vai mudar a sua vida, a vida da sua família, como mudou a da minha, né? Sim. Então, eu fui, da minha família, fui o primeiro a ingressar no ITA, e o único. Sim. Então, assim, quando eles passam, eles percebem o quanto que valeu o esforço, sabe? É bem gratificante. Gratificante, né? Essa é a palavra. Olha, o nosso tempo está chegando ao fim, a pena, mas eu quero agradecer muito ao Daniel Rojas, ele que é o fundador do Centro Educacional Madan, voltado aí para vestibulandos de alta performance aqui no estado. Quem ficou curioso, quer conhecer um pouco mais, como que faz, Daniel? A principal forma de informação é nosso site, madan.com.br, né? Sim. Mas hoje em dia a gente sabe que os adolescentes mexem muito em rede social, então tem o Instagram, Madan Educação, Facebook. Tem todas as redes sociais também. Todas as redes sociais, Twitter e tudo mais, tá? Tá certo. Olha, quero agradecer de novo, muito obrigado, foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço. Parabéns aí pela trajetória de sucesso e também lá à frente do Madan. Muito obrigado, viu, pelo convite. Bom, você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Para você rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá.